né? Agora, a aplicação tem várias. Porque eu posso aplicar para essa turma, posso aplicar para o Brasil de hoje, posso aplicar para a igreja A ou B, posso aplicar para a vida devocional de uma família, né? Ou seja, sabendo que a mensagem do texto, eu posso fazer aplicações da mensagem do texto em diferentes contextos. A discussão na hermenêutica contemporânea, que diz que os textos têm múltiplos sentidos, na verdade, ela é uma confusão do conceito clássico. No conceito clássico, como chama? Isso, exatamente. Então, eles falam até de uma polissemia, né? Uma ideia de que um texto tem vários sentidos, né? E que não importa o sentido do autor, né? Ele é só mais um sentido, né? Então, isso, na verdade, é uma confusão entre sentido original de um texto, né? E aplicações possíveis do texto. Então, eu posso fazer uma leitura do texto devocional. Não é errado fazer. Mas esta leitura devocional do texto não é o texto. Ela é uma aplicação do texto à minha vida devocional e circunstâncias particulares. Se eu não perceber isso, eu vou falar que isso é sentido do texto. Não é. Entendeu? Sentido do texto é o sentido original. É o que o autor quis comunicar na época da escrita. É interessante que isso traz uma leitura saudável da Bíblia, né? Mas isso também salva a sua sanidade mental na academia, tá? Porque nós vivemos uma época de relativização do óbvio, como, por exemplo, o texto diz o que ele quer dizer. Né? É estranho, né? Tipo assim, o significado do texto é o que o autor do texto escreveu para quem ele escreveu, né? Aí, hoje, isso na academia é um tema de debate. Se nós estamos debatendo que o texto, né, não é o que o autor quis dizer quando escreveu, então nós temos vários problemas, inclusive na sociedade ocidental. A gente não quer resolver todos esses problemas, mas veja só, você ler a Bíblia, estudar a Bíblia, salva até a sua sanidade mental, tá bom? Num mundo extremamente conturbado, que relativizou valores até a leitura de um texto, né? É interessante o seguinte, que as pessoas que defendem essas teorias, elas normalmente escrevem livros e elas querem ser compreendidas nos livros que escrevem. Né? E elas defendem essas ideias nos livros que escreveram. Então, é melhor não entrar muito nesse detalhe, porque é quase que uma autorrefutação, mas deixa para lá. Né? Eu não sou professor de filosofia e lógica, deixa essa lógica para lá. Né? Mas são grandes pensadores, com grande nome, badaladíssimos, né? Que estão permeando aí as escolas de pensamento. E eu não sou um negacionista de ciência ou um anti-estudioso. Eu fiz história, eu estudei inúmeras correntes de hermenêutica, de pensamento, fiz doutorado, tá? Eu só estou falando assim, que Chesterton, que foi um apologista cristão, ele disse no século XIX, né, que ia chegar o dia que nós íamos precisar defender que a grama era verde. Né? Talvez esse dia já chegou. Né? Então nós estamos... tem um tal de bebê reborn aí, que eu não estou entendendo muito. Nem quero entender, gente. Por favor, não me expliquem. Tá? Um negócio estranho aí, de uns marmanjos adotando um bebê de plástico. Meu Deus do céu. Na verdade, precisava atender os pais, né? Mas isso é uma outra discussão, né? Os pais do bebê reborn precisam ser atendidos, mas aí é outro departamento, né? Mas assim, nós estamos vivendo uma época em que a gente precisa debater que o sentido original do texto é importante. Que época é essa, gente? Vocês estão entendendo? Tipo assim, o texto é o que está escrito. Né? Chegamos à época que precisamos debater isso. Graças a Deus na igreja não. Estou falando quando você sai da porta da igreja. Mas veja, você faz um curso do IBA
e de repente eu estou dando oxigênio para você viver um dia a mais lá fora. Olha que legal. Porque você vai começar a pensar e contrapor. Falar, ué, peraí. Né? Como assim o sentido do texto não importa? Ou o sentido original do texto não importa? Fala aí, meu irmão. Pode. O microfone é melhor. Obrigado. A primeira pergunta, pastor, é essa compreensão do sentido original do texto, eu consigo obter esse entendimento apenas lendo várias vezes o texto ou eu preciso de um auxílio, de algum material? Sim, você precisa do auxílio do Espírito Santo. Né? Uma das coisas que a gente não quer com esse método é desmerecer a obra e o poder do Espírito Santo. Sem a oração por iluminação do texto, a crença da doutrina bíblica, da inspiração plenária das Escrituras, né, da revelação de Deus, revelação geral, revelação especial, a ideia da inspiração bíblica, inclusive um dos textos, na verdade eu separei 2 ou 3 textos daquela coletânea de 14 textos, são só sobre temas da inspiração bíblica. E aí nós precisamos orar pedindo direção de Deus para compreender o texto. Por outro lado, a gente evita o outro extremo, que é o extremo da espiritualização, que é a ideia assim, não, o Espírito Santo vai me revelar e eu não preciso estudar. Então, aqui a soberania divina e a responsabilidade humana, né, estão caminhando aqui dentro do propósito de Deus, da apropriação dos meios de graça. Estou usando agora emprestada a linguagem da teologia sistemática. Ou seja, é necessário que Deus ilumine para a correta compreensão do texto. Mas é necessário, na linguagem do teólogo Sproul, grande teólogo reformado, que nós não tenhamos cãibra entre as orelhas. Né? Ou seja, preguiça mental, né? De ler, esmerar e dedicar para estudar a Bíblia. Então esse é um aspecto. Agora, nós temos, respondendo a sua pergunta num sentido acadêmico agora e do método, nós temos as evidências internas. Evidências internas são as pistas que o próprio texto dá. Se você não tiver com biblioteca na mão, não tiver com o celular e a Wi-Fi estiver fora do ar, ou seja, em algum lugar muito remoto do planeta hoje, que até na tribo indígena você tem essas coisas, mas se você estiver nesse lugar muito remoto, você teria o que os antigos teólogos tinham, que era a Bíblia na mão, os princípios hermenêuticos que nós estamos ensinando e as evidências internas do texto. Ou seja, só com esses elementos e a iluminação do Espírito, muito provavelmente você chega lá. Deu para entender? É claro que você não vai dar uma resposta tão clara quanto com a pesquisa adicional, mas você vai dar uma resposta precisa com as evidências disponíveis. É legal isso. Você não vai dar uma resposta, às vezes, detalhada, mas você vai dar uma resposta precisa. E essa resposta precisa é com as evidências internas, ou seja, o que a própria Bíblia está dizendo. Gostaram disso? Então você fique esperto, no bom sentido, de observar o texto e saber ler o texto, buscando as informações necessárias para uma correta interpretação do texto. E você vai aprender isso neste final de semana. Amém. Glória a Deus. Mais uma pergunta, pode ser? Essa era uma? Ô, louco. Tá bom, segue a próxima. A próxima pergunta é o seguinte. Se nós pegarmos 5 pastores usando o método indutivo, usando a mesma perícope, eles vão chegar na mesma conclusão da verdade do texto. Mas na aplicação, cada um vai aplicar de um jeito diferente. Salve de palmas para ele, meus irmãos. Ele acabou de matar a charada. Certamente é isso que vai acontecer. Se você aplicou as regras corretas do método, você vai chegar a uma interpretação. Você pode ter uma variada aplicação. Deu para entender isso? Então, e é isso, e mais. Pasmem, nós fazíamos o método indutivo para evangelizar não crentes. Às vezes você reúne não crentes ao redor da Bíblia, faz as perguntas indutivas, Deus ilumina eles para responder corretamente. Por quê? Isso é uma obra de Deus, o texto está lá,
e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nós temos testemunhos inúmeros, né, de pessoas que converteram em estudo bíblico indutivo. Inclusive, é um método que fortalece a prática de grupos pequenos, na minha opinião. Grupos pequenos e estudo bíblico indutivo nasceram para caminhar juntos, né? Então, você usa o método indutivo para as perguntas, coloca as pessoas ao redor do texto e Deus se revela a partir do texto. Maravilhoso, maravilhoso. Obrigado, meu irmão. Excelentes observações. Então, gente, estão gostando? Quais são os passos do método indutivo? Observação, interpretação e aplicação. Qual é o método mnemônico que o nosso colega ensinou? Olha para o texto, né, e vai entender. Mas é interessante, nossa, se a Antônia Leonora Vandermeer me ver falando isso, né, não sei se ela me dá mais os direitos de distribuir o livro dela, hein? Mas deixa para lá. É a túnica para os íntimos, né? A Antônia Leonora Vandermeer escreveu um manual em língua portuguesa, porque ela era missionária do IFES, né? Ela é de ascendência holandesa e ela foi missionária na África e hoje ela é aposentada do CEM, Centro Evangélico de Missões, em Viçosa. É uma das grandes eruditas que nós temos e missiólogas que dedicou a vida a missões. Ela tem um manual do método indutivo. Adivinha, vocês ganharam a versão PDF dele e não é ilegal, porque ela deixou eu fazer, tá? A ABU e a Ultimato que se resolvam aí com ela. Tá? Ela disse que eu posso usar o material dela.